Eu estou aqui quase atravessando a Ponte Fabrizio, aqui em Roma. Estou saindo aqui dessa ilha, no meio do rio, chamada Isola Tiberina. E eu vou atravessar a Ponte Fabrizio, também é chamada de Via di Ponte Quattro Capi, como vocês podem ver ali. Aqui tem uma placa interessante, e aquela é a cúpula da Sinagoga Maggiore de Roma. Eu estou indo lá agora. Vamos lá. E essa ponte também era conhecida como Ponte dos Judeus. Parece que ela foi construída na década de 60 depois de Cristo pelos romanos. E ela está no formato original, na estrutura original, nos tijolos originais. Ó, aqui está o rio Tevere, o Tiber, então onde vem a palavra Tiberíade. O rio parece que está fluindo na direção oposta que a gente está filmando. Ali vocês veem a cúpula do Tempio Maggiore. E agora a gente vai para esse lado aqui. E vocês veem o Tiber fluindo. Depois tem que ver o nome daquela outra ponte ali no fundo. Então aqui é a Ponte dos Judeus. A ponte que transportava por onde os judeus passavam de Trastevere, que está lá do outro lado, pela Isola Tiberina para cá. E aí? Buonasera. Agora a gente vai entrar em Roma, né? Considerada a cidade de Roma. Ali atrás é Trastevere, atrás do Tiber, que não é propriamente Roma. E aqui na entrada nós temos essa igreja, na verdade, né? O templo judaico está ali, a gente já vai passar ali. Mas aqui temos, vamos atravessar aqui, essa igreja que tem uma história interessante. Mas eu acho que eles forçavam os judeus na Idade Média, o Papa forçava os judeus a vir aqui. Era chamada de Piazza Gerusalemme, porque aqui é o bairro judaico, né, da cidade. Mas eles vinham aqui e eles colocaram uma inscrição em hebraico do Isaías, exortando os judeus a se converterem ao cristianismo. Eles eram forçados a vir a essa capela e escutar sermões, tá? E aqui está a sinagoga. Aqui também tem um museu judaico, que parece que é muito bacana. Em italiano, museu hebraico. Tem que visitar. Talvez não dê tempo. E também, como hoje é sexta-feira, não vou conseguir. Então você vê que o templo fica bem ao longo aqui do rio Tiber. Eles chamam isso de Lungo Tevere. Então qualquer área que é ao longo do rio. Aqui em Roma é o Lungo Tevere, lá em Florença é o Lungarno e também em Pisa é o Lungarno. Aqui ó, Jewish Museum of Rome and Synagogue. But eu fiz uma reserva, né, na semana passada para poder vir ao rito do Shabat essa noite. Eu tive que preencher um formulário pela internet. E vamos ver aqui, eu não lembro mais onde é que era a entrada. Mas tem uma menorá, né? Um candelabro aqui. E eu me lembro, a entrada era por aqui. Será que não é? Parece que eles mudaram a entrada por alguma razão. Mas olha, aqui é o Templo Maggiore. Tempio Maggiore. Parece que ele está em construção aqui. Eles devem ter mudado a entrada quando eu vim aqui na semana passada. E ali é o bairro judaico, tá? E agora são 6h30 e eles dizem nas instruções que eu devo aparecer às 7, né? Estamos no verão, então o Shabat propriamente dito só começa às 7. Vamos ver como é que isso aqui está organizado. Aqui parece ser um bairro, você está vendo que tem carabinieri. Deve estar um estado de tensão, né, com as coisas que estão acontecendo em Israel. Então, tudo bloqueado aqui. Não estou vendo por onde... Ah, a entrada era aqui, agora eu me lembrei.
Vou ter que perguntar que daqui a uns 15 minutos eles devem aparecer. E na semana passada, se eu não me engano, a entrada era aqui. Mas ainda são 6h30, então vamos esperar aí mais 15 minutos. Ok? Bairro judaico de Roma. Gueto, né, que se chama. Ou piazza. Eu acho que eles têm alguns termos para descrever isso aqui. Gueto não é algo muito respeitoso, mas alguns chamam disso. Via Catalana, que é a via aqui atrás da sinagoga. E aí você tem ali aquela rua principal ali atrás, onde estão os restaurantes, kasher, etc. Aqui é a via Hélio Toff, parece que foi o Rabino Mor de Roma, início do século XX, né? E faleceu em 2015. Muito bem. Não gravei ou gravei? Estou gravando, né? E aqui tem uma coisa interessante, são os... como eles se chamam? Os hostages, né? Os reféns que estão sendo, alguns deles não devem nem mais estar vivos, coitados, que estão ainda nas mãos daquela organização terrorista. Então temos uma faixa aqui grande. Eu já vi a expressão, não sei o que, das 5 escolas. Aqui haviam, antes de haver essa grande sinagoga, perpetuo ricordo queste scuole soppresse nei campi di sterminio. Então assim, houve um tipo de situação aqui, acho que em 1943, onde os nazistas levaram vários italianos que moravam aqui e foram mandados para campos de extermínio. Então tem até um museu aqui sobre isso. Mas numa nota um pouquinho mais positiva, aqui você tem uns restaurantes muito interessantes. Parece que o prato principal Ok, aqui estão as escolas, né? Antes de eu falar dos restaurantes. Aqui tem uma escola muito interessante. Vamos ver aqui, ó. Então, esses restaurantes aqui são kasher. Lembra um pouco a Rue de Rosiers em Paris, né? Ó, então aqui são escolas ítalo-judaicas. Claro que a Rue de Rosiers em Paris é bem mais estreitinha, essa aqui é larga. Mas aparentemente, eu estava lendo, então olha aqui, ó, isso aqui é o Liceu Paritário Renzo Levi, Científico Linguístico Tecnológico Scienze Sociali. Interessante, né? Essa é uma escola muito interessante. Só que toda essa área aqui era da largura daquela ruazinha ali, como é a Rue de Rosiers lá em Paris. E eles, por alguma razão, ou em algum tipo de renovação, eles alargaram isso aqui, mas é algo mais recente. Isso aqui eram vielas, vicoli. Então assim, se você anda por aqui, você vê ali atrás são ruínas romanas, tá? Do século I, que estão ligados inclusive àquela ponte que a gente passou. Ó, você tem eram vielas, como se fosse uma ruderia espanhola. Até haver essa renovação, não sei se ela foi feita após a Segunda Guerra Mundial. Ainda se fala muito o que aconteceu aqui em 43. Olha, aqui você tem um símbolo de comida kasher. Umberto di Veroli, grossista, confezioni rurali e tessuti. Tá? Então, alguém que estava vendendo coisas ligadas a vestuário. Você vê que são todas restaurantes kasher. Não sei se eu vou conseguir vir aqui, porque a sinagoga vai de 7 às 9, 7 às 8, não sei. Ó, o prato principal é baseado em alcachofra, carciofi. E eles têm um negócio que chama carciofi judaico, que é a maneira de preparo deles, italiana. Parece que é um prato conhecido. Ó, aqui tem uma loja de coisas judaicas. Esse aqui é muito conhecido, Bela Carne. Eu vi propagandas dele em algum lugar. Mas, engraçado, eu vim aqui na semana passada, tinha gente. Sexta-feira, agora não tem. La vita è troppo breve per sbagliare carciofa alla giudia. Bom, vou deixar vocês aqui. Vamos ver aqui se a gente consegue chegar ali ao... Olha que tem uma placa interessante. Settimio calò usci da questa casa, é o nome da pessoa.
dove abitava com a moglie Clélia Frascati e i 9 figli. Quando vi tornou, a trovou vuota, ou seja, quando o sétimo voltou para a casa dele, achou a casa vazia, vuota, per sempre, para sempre. I suoi cari erano stati rastrellati, então os membros da sua família, né, seus queridos, foram recolhidos nesse dia 16 de outubro de 1943, depois deportados a Auschwitz, insieme a outri 1000 ebrei, junto com outros 1000 judeus, em nome da política racista do nazifascismo. No nome da política racista do nazifascismo, ninguém dos seus familiares fece ritorno, voltou, né? Esse rappresentano tutte le famiglie distrutte dall'odio antissemita. Isso representa, né, a experiência de todas as famílias destruídas pelo ódio antissemita. Então, esse lugar aqui está marcado, né, por esse rapto e essa deportação forçada que aconteceu em 43, em outubro de 43. Agora aqui, isso aqui não tem nada a ver com a história judaica, são ruínas. Ruínas, eu acho que do 1º século, romanas. Coisa interessantíssima, você ainda vê algumas colunas aqui e você vê os tijolos, né? Os tijolos originais, eles eram pequenininhos, você vê muito isso aqui em Roma. Tem que pesquisar para saber, parece que tem um museu aqui, eu andei olhando quando eu vim da última vez. Aqui é conhecido como Largo do 16 de outubro de 43 e essa data é a data que vai ficar para infâmia da Itália. Eu não sei se a Itália tem culpa, mas ela foi invadida, né? O Mussolini perdeu o controle e ela foi invadida pelos alemães, que não só recolheram judeus daqui, mas also recolheram judeus lá de Firenze, de outras cidades que tinham judeus. Largo do 16 de outubro. E aqui você vê um pouco das ruínas. E se eu não me engano, tem um museu aqui do Holocausto. Deixa eu ver se eu estou errado. Vamos ver aqui. A gente deu uma volta aqui no bairro rapidinho. Acho que o Museu do Holocausto é aqui. E tem um museu hebraico, claro, né? Aqui na sinagoga. Essa aqui é a sinagoga, né? Tempio Maggiore. Olha aqui, ó. Esse aqui é um museu do inferno nazista. Você vê inclusive aqui uma outra coisa que não tem nada a ver, que é um anfiteatro Marcello. Isso aqui parece muito com o Coliseu, mas ele tinha como se fosse um mini Coliseu. Não sei se está dando para... tá dando para ver um pouquinho dele aqui, ó. Tá vendo? O lado dele. Mas aí você vai pro outro lado ali, tem uma colina que dá pra ver esse Marcello. É isso, gente. Isso aí. Vou me preparar aqui para entrar. Tem que descobrir onde é a entrada. E é isso, gente. Allora, benvenuti al ghetto giudaico di Roma. Ciao.